Olá, pessoal que está aqui, né, ouvindo, bem-vindos e bem-vindas, né? Meu nome é Maria Angélica Fonseca Soares, eu sou de formação, sou psicóloga, né? E eu venho trabalhando nesses anos todos, né, mesmo como psicóloga, com todas as formações e os trabalhos que têm a ver com grupo, que têm a ver com psicodrama, que tem a ver com as constelações familiares já há quase 20 anos, né? Então é bastante tempo, né? E como formadora também, TSFI, né? De Terapia Sistêmica Fenomenológica Integrativa. É, o que é importante a gente saber sobre a história da terapia sistêmica fenomenológica integrativa no Brasil, né? Alexandra Caymmi, que é uma suíça com origem brasileira. Ela fez a formação dela na Europa, né, com um aluno de Bert Hellinger, Bertold Ullsamer, né, e ela começou a trabalhar realmente da maneira como ela aprendeu com Bert, né, aprendeu no sistema de Bert Hellinger. Começou a trabalhar, né, e começou a perceber que na verdade, existiam muitos outros elementos, né, e outras bases que poderiam ser criadas e trabalhadas a partir da base de Bert Hellinger. Tá? Então, o que que Alexandra trouxe pelo conhecimento dela, até como psicoterapeuta, porque a Alexandra é psicoterapeuta, né, psicopedagoga, e fez também uma formação sobre trauma. Então, ela tinha já esse movimento de olhar para o trauma dentro do campo das constelações. Então, ela incluiu, por isso a TSFI se chama Terapia Sistêmica Fenomenológica Integrativa, né? Porque ela integra outros elementos, né? Que são muito importantes também para o trabalho terapêutico, né? Então, o que que Alexandra integrou dentro do trabalho das constelações? Primeiro, uma pesquisa, uma base de uma investigação muito consistente e muito profunda fenomenológica, aonde você vai avançar para entender e para sentir o que está por trás de alguns elementos dentro do campo das constelações, das representações. Como? Se tem ali uma pessoa, se tem ali uma parte dela, se tem ali um acontecimento, né? Isso é o princípio, né? A base. Depois, ela trouxe também a traumoterapia, ou seja, aonde a gente considera que quando uma pessoa tem um trauma, né, ela perde partes dela, né, e ela precisa recuperar, resgatar aquilo que ela perdeu pelo trauma, né? Quando a gente sofre trauma, a gente perde muitas partes da gente, como a alegria de viver, né, a força, a coragem, tudo isso, né? Então, isso, o trauma. E depois começaram a chegar informações sobre os movimentos. Movimentos corporais, movimentos de mão, alguns sons que ela chamou, né, de movimentos xamânicos. Ou seja, são movimentos que têm total integração com o campo que a gente está trabalhando e também com os elementos do xamanismo, que seria os elementos da terra, né? Água, fogo, terra, ar, também a capacidade total de se integrar, de se entregar também como xamã, né? Ou nós não somos xamãs assim, literalmente, mas o xamanismo nos leva a integrar totalmente com o movimento da natureza, o movimento da vida e da cura, né? Da transformação de dentro para fora, né? E a música, né? A música e os sons, né? A música, todos nós sabemos que a música traz uma vibração profunda, né? Uma vibração muito forte, e
existe inclusive a musicoterapia, né, que é uma coisa bem específica, mas dentro da terapia sistêmica fenomenológica integrativa, a música ela também entra como uma indicação de algo que pode estar acontecendo dentro do campo e também entra como uma cura ou um trabalho que vai, uma vibração que vai fazer um trabalho de transformação, movimento e cura dentro deste campo da constelação, não é? Então, a música e os sons também, né? Alguns sons são muito fundamentais, né? São sons que começam a acessar, a transformar algumas coisas dentro de nós mesmos, né? E dentro do campo da constelação, tá? Então, a Alexandra seguindo esse caminho, né? Ela veio para o Brasil com muita vontade de ver a origem dela, né? O lugar de onde vieram os ancestrais dela, que ela já vinha trabalhando bastante na Europa, né? Onde ela morava. E ela vem também para fazer a proposta de formação, né? De uma formação desses conhecimentos dela dentro no Brasil, né? Para ela começar realmente a transmitir os conhecimentos que são muito importantes, né? São multidimensionais, né? São muito profundos e alteração profunda mesmo no nosso DNA, no nosso corpo, né? Por isso, inclusive, a terapia sistêmica fenomenológica integrativa considera o corpo e o coração, né? O que no trabalho de Bert Hellinger não tinha entrado ainda, né? Ou não tinha sido dado um olhar mais profundo. Então, essa é uma das diferenças, né, da TSFI para o trabalho das constelações de Bert Hellinger. Eu falo as constelações de Bert Hellinger, mas também, às vezes, a gente chama de constelações tradicionais, né? Ou clássicas, né? Porque nós reverenciamos e consideramos Bert Hellinger no nosso trabalho, porque ele também é uma base, né? Também é uma base profunda das constelações, tá? Então, a Alexandra veio e tomou contato e me procurou. Eu fui a primeira pessoa que teve contato com a Alexandra para ela vir trazer todo esse trabalho no Brasil, né? Ela tomou contato comigo, eu abri um espaço aqui na cidade de Campinas, São Paulo, né? E abri um espaço no meu consultório, né? Que já trabalhava né, no consultório. E ela trouxe, fez um workshop, assim, uma vivência, né, de constelações na época. E foi muito interessante, muitas pessoas dos meus colegas, convidei também clientes meus, assim, pessoas que eu atendia, convidei pessoas conhecidas, enfim, abri um espaço grande para ela no meu consultório. E daí, a partir disso, eu convidei minha amiga, minha grande amiga Irene, né, que mora, né, em São Vicente, também estado de São Paulo, litoral de São Paulo, né? E aí ela veio para Campinas e ela conheceu também. Então, já naquele ano, que isso foi no ano de 2004, tá? Foi no ano de 2004. Já naquele ano, a Irene e eu também falamos para ela, Alexandra, venha e venha de novo, mas venha para São Vicente, para Santos, para o litoral de São Paulo, que lá existem muitas pessoas interessadas também, tá? Aí a Alexandra veio já no final de 2004 e daí começou tudo, porque ela tinha muita gente lá em São Vicente e a primeira turma de formação começou em São Vicente, que por coincidência é a primeira vila, né? É onde começou a cidade no Brasil, né? Onde começaram as cidades, né? Foi o primeiro lugar que começou as vilas, né? Começou vila. Então, ali a Alexandra começou
e já tinha 20 alunos, por exemplo, de cara para a primeira turma. Só para vocês terem uma ideia, assim, quer dizer que a TSFI chegou no Brasil realmente chegando, assim, né? De verdade. E aí, a partir disso, na segunda turma já foi Campinas, e a gente foi entrando Brasil afora, né? Alexandra foi, né? Fazendo a formação, ao princípio fazendo ela a formação, né? A formação no começo tinha só 4 módulos, depois passou a ter 5 e depois passou a ter 6, né? Então, foi crescendo para a gente estudar e aprofundar cada vez mais a terapia sistêmica fenomenológica, né? Então, como que é isso, né? Como que é essa formação, né? Essa formação, ela tem, dentro do seu conteúdo programático, né? Ela tem vários aspectos que nos ajudam a chegar na terapia sistêmica fenomenológica integrativa de uma maneira mais completa, tá? Então, como a gente foi avançando, como a gente foi crescendo, né, cada vez mais, que nem eu falei para vocês, tinha 4 módulos, depois tinha 5, depois 6 e agora tem 7. Atualmente, nós estamos com uma formação que tem 7 módulos. O que é importante da gente saber sobre esses módulos? O primeiro módulo, o primeiro já de chegada, o módulo de abertura, né? Ele vai ter uma vivência, um aprofundamento de nós mesmos, nos trabalharmos, né? Vamos fazer constelação para nós mesmos, né? Vamos todos trabalhar, os alunos interessados, né, e várias pessoas, porque no movimento da TSFI, inclusive, as pessoas de várias turmas que já se formaram, eles também retomam, né, o processo e participam de vários módulos que a gente faz, novos módulos, porque nunca é igual, né? Porque as pessoas são diferentes, sempre vai ser diferente, tudo sempre vai ser. Então, mesmo assim, o conteúdo ele é mais ou menos o mesmo, tá? Então, o módulo introdutório não, o módulo inicial de abertura, ele é uma vivência onde a gente vai trabalhar nossas compulsões, a gente vai buscar, né, nossa essência, né, o essencial, a gente vai aprofundar muito todas as nossas necessidades que a gente precisa. E aí, a partir desse módulo, cada aluno, cada candidato, cada pessoa que está interessada em fazer TSF vai definir para si mesmo se quer continuar ou não. Então, antes de prosseguir em relação a todo o conteúdo dessa formação inteira, é importante saber, então, primeiro, importante participar desse módulo de abertura, o módulo de vivência, né? Para quem está interessado em fazer a formação TSFI, é muito importante que seja uma pessoa verdadeira, uma pessoa que esteja em busca da verdade dela mesma, né? Da gente mesmo, que na verdade não adianta querer ser terapeuta, seja de constelações, seja de psicologia, seja holístico, seja lá o que for, não adianta a gente querer ser terapeuta se a gente não trabalhar sobre a gente mesmo. Porque senão nós vamos trabalhar com os nossos clientes, com as pessoas que a gente vai trabalhar, de maneira equivocada, quebrada. Porque senão nós não vamos trabalhar. Nós vamos dar para o nosso cliente aquilo que a gente é. Se a gente não trabalhou nossas sombras, se a gente não trabalhou as coisas que são difíceis na nossa vida, os nós, os grandes nós que nós temos na vida, nós vamos só passar isso. Nós vamos ficar transmitindo o tempo todo para os nossos clientes isso, né? Então, inclusive nossos julgamentos, né? Porque é muito importante a gente saber que para você ser constelador, né, a sua responsabilidade é sair completamente do julgamento, do objetivo, da intenção de querer fazer algo.
senão você não trabalha com constelação. E mesmo o terapeuta, qualquer terapeuta, você não trabalha, se você fica julgando o tempo todo a pessoa que está na sua frente, você não tem uma escuta verdadeira, né? Você está transmitindo valores, crenças, tudo que você tem dentro de você que você não trabalhou ainda para esses clientes, para essas pessoas que te procuraram em busca de um trabalho verdadeiro, profundo sobre si mesmo, não é? Então, é importante a gente trabalhar. Então, assim, para ser esse aluno TSFI, precisa aceitar também o silêncio. Como que eu vou ter uma escuta verdadeira se eu não sou capaz de me silenciar? Se eu não sou capaz de aderir ao silêncio? O silêncio é a maior vibração que existe sobre a face da Terra. Quando nós estamos em silêncio, é muito interessante, né? Porque as pessoas pensam que não está acontecendo nada. Mas o silêncio no silêncio está acontecendo tudo, né? Então, inclusive nas constelações mesmo de Bert Hellinger e nas constelações de Alexandre Caymmi e da TSFI, o silêncio impera, ele é importante. Então, quando ele está silêncio, né? Quando ele se apresenta o silêncio, tudo vibra e tudo flui. Existem transformações e movimentos importantíssimos a partir do silêncio. Mas para eu ter silêncio dentro de mim, porque precisa começar pelo meu silêncio, porque senão a minha mente faladeira, né? Que nem diz a minha amiga Flávia, a minha mente faladeira fica lá, blá, 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 e eu não vivo esse silêncio. Eu fico lá assim, meu Deus, quando vai acabar esse silêncio? Eu fico com medo do silêncio. Eu, terapeuta, fico ansiosa com o silêncio. Mas se eu não tenho esse silêncio interno, essa capacidade de trazer um silêncio profundo internamente, sem ruídos, sem confusões, zerado, o máximo. Claro que a gente tem pensamentos, né? Mas se eu consigo ao máximo zerar esse ruído todo interno, eu começo muito mais tranquilamente a trazer o silêncio para dentro da constelação, né? Então, isso é muito importante, né? Que uma pessoa esteja disposta ao silêncio, que ela esteja disposta ao isolamento, de certa maneira, claro, fora dos módulos, mas assim, que ela esteja disposta a se isolar um pouco, que ela esteja disposta a ficar com ela mesma, né? Que ela tenha esses espaços, né? É uma pessoa que aceite também a música, né? A arte como parte, né? Não necessariamente ser uma pessoa que tenha conhecimento de música, né? Que seja um expert na música, mas que tenha essa disponibilidade, né? Para isso. Seja uma pessoa que trabalhe o seu corpo, que esteja disposta a trabalhar o corpo, que seja uma pessoa disposta a limpar o seu próprio corpo e limpar os órgãos, sabe? Assim, que queira mesmo ser limpa, purificada nesse sentido, né? Porque nós temos muita coisa, muito lixo que foi colocado dentro de nós e no nosso corpo também. A gente recebe muita coisa. Então, os nossos órgãos estão muito sobrecarregados e nosso corpo também está sobrecarregado, né? Então, fazer o seu trabalho sobre si, né? Fazer suas próprias constelações, né? Aí, o que é importante, então, a gente saber sobre os conteúdos dessa formação? Já falei sobre esse módulo de abertura, né, que é essa vivência para se trabalhar, muito importante, até para definir se eu quero ou não, né, seguir nesse caminho. Depois vem o módulo introdutório, né? Um módulo em que você começa a receber as bases de BERT, as bases da TSFI e vai aprofundando em todos os fundamentos, né? A base, a teoria, todo o conhecimento que a Alexandra trouxe pela TSFI, né? Depois vem o módulo em que você trabalha a sua criança interior, a criança feliz, né? Porque a Lê já saiu da criança ferida e já, né? Nós aqui na nossa formação já estamos caminhando para sair de ficar parado nas feridas, não que não se considere as feridas da criança,
da nossa criança interior, mas não podemos ficar parados no passado e nessas feridas, né? Então, depois, o trabalho é para você fazer a imersão, aliás, é tudo imersão, né? Todo esse trabalho da formação inteira é imersiva, porque não dá para a gente fazer um trabalho tão profundo sem propor essa imersão, para a gente ficar dentro com a gente mesmo, ter oportunidades, né, de ficar no lugar, porque a vibração é muito diferente de quando a gente vai e volta, né? Claro que se é impossível, tudo bem, mas a priori, a princípio, todos os módulos são imersivos. Isso precisa ficar bem claro, né? Então, bom, são alguns pontos. Aí depois, né, que eu estava falando da criança interior, a criança feliz, depois tem um módulo em que você vai fazer uma imersão no xamanismo mesmo, nos elementos do xamanismo. São, são pequenas iniciações, são coisas assim que não são, né, não é como uma iniciação xamânica que um xamã faz durante a vida dele inteira, né? São pequenos movimentos, né? De imersão, mas são movimentos que fazem sim transformações profundas dentro da gente, né? Contato pleno com os elementos da natureza, né? Fogo, terra, ar, água, né? O éter e o contato com o mundo xamânico de contato com as direções, com todas as direções, né? As direções que são chamadas magnéticas, né? Norte, sul, leste, oeste. E as direções do coração do céu, da terra e nosso próprio coração. Então, é um trabalho profundo, né? E junto com o módulo que tem a base do xamanismo, a gente entra também com o módulo com a música, né? Com a música, o conhecimento da música, sobre a música para a gente, a música para todos, né? Como que a música entra na nossa vida, como que ela faz alterações, como que ela altera vibracionalmente, né? A nossa vida, tá? Inclusive mudando o nosso corpo, né? Tem profundidade a música, até para o nosso corpo, para os chakras, né? Então, tem esse módulo. E depois vem o módulo em que a gente vai trabalhar com atendimento individual, né? Quais são as técnicas, o porquê que a gente trabalha com atendimento individual e como, né? Aonde chega o atendimento individual de constelações? Individual, eu e o cliente, né? Porque onde tem mais gente é de grupo, né? São as constelações em grupo. Quando a gente fala atendimento individual de constelação, sou eu, terapeuta, com o meu cliente, tá? E dentro desse conteúdo do módulo de atendimento individual, tem a parte do trauma. Então, nós vamos aprofundar também o trauma, trabalhar com trauma, trabalhar nossos traumas, né? Olhar para os nossos traumas, porque se a gente não aproveitar, este é o momento de aproveitar para eu me trabalhar também, para eu ser um melhor terapeuta, uma melhor pessoa, né? E nos módulos seguintes, né, seguindo os módulos, é o módulo de coletivas, né, de constelações coletivas. Então, as constelações coletivas são aquelas com temas coletivos, tá? Então, é trabalhado o grupo é nosso cliente, tá? E organizacionais, que a empresa é nosso cliente, as organizações públicas são nossos clientes, tá? Então, esse é o conteúdo do módulo de coletivas. Depois vem o módulo de relacionamento íntimo, de casal, né? Íntimo, e sexualidade. Também o masculino e o feminino entram aí, né? Nesses conteúdos. Os módulos que a Alexandra Caymmi dá, que é a criadora da técnica, né? Que a gente vai ter a honra de fazer o módulo com a criadora da técnica, é o módulo da criança interior, né? Feliz, e o módulo do relacionamento íntimo, tá? Então, essa é a sequência do conteúdo destes módulos, tá?
Bom, a distância entre os módulos normalmente, né, eu não sei, pode ser até que mude, mas normalmente tem uma mais ou menos uma distância de 1 mês a 2 meses, né, da distância entre os módulos, tá? E a gente, então, a carga horária, né, dessa formação que eu expliquei para vocês, né, de 7 módulos, ela tem na totalidade dela mais de 400 horas, 440, mais de 440. Por quê? Porque já são 7 módulos, né, de 4 dias de imersão, né, ou seja, nós vamos ficar 4 dias juntos, e já é bem forte isso, né? E ainda por cima imersão, então vai ser um aprofundamento bem legal, né? 4 dias, geralmente de quinta, sexta, sábado e domingo. Então, é a base do que a gente fica normalmente. Se houver alguma mudança, vocês vão ser avisados, mas, no geral, do que a gente tem feito é quinta, sexta, sábado e domingo, tá? E o tempo do curso é de O tempo de duração do curso, né, ele vai ser em torno de 18 meses, assim, quase 2 anos, né, na verdade, né, por conta de todo esse processo de 7 módulos, que não é pouca coisa, né. E o que que vai ter? Nós não vamos ter só os módulos, né, nós não vamos ter só esses 4 dias. Isso é muito importante, a pessoa que vai começar a formação PSFI, ela precisa saber que não vai ser só os 4, não vai ser só aquele dia dos módulos. Por quê? Primeiro, nós temos que, pela distância, por ter um pouco mais de distância, nós vamos ter que aprofundar os conteúdos, tirar dúvidas, né, e praticar. Então, a gente vai ter intermódulos, a gente chama de intermódulos, que é um encontro menor, ele é geralmente de um dia ou meio período até, que pode ser também, mas ele é de um dia normalmente, entre um módulo e outro. Ou seja, nesse intermódulo, eu vou tirar as minhas dúvidas do módulo anterior, eu vou praticar as técnicas e toda a prática que eu preciso praticar, que vai ser uma prática supervisionada com a gente, né? Com nós professores, né? E formadores, e então esse é o intermódulo, né? Agora, nós também, o aluno, a pessoa que quer, que tem interesse realmente em aprofundar também, que vai participar da formação, precisa reservar um espaço para a prática supervisionada com os monitores, porque nós temos monitores. Nós temos as pessoas que já se formaram com a gente, e são pessoas que elas estão muito mais, né, aptas, gabaritadas, tal, para estudar com vocês, para treinar com vocês que vão fazer a formação. Então, essa pessoa que está querendo fazer a formação PSFI, ela vai ter que reservar realmente um espaço na vida dela para ela fazer essas práticas supervisionadas com monitores, tá? Tudo isso, gente, já está, né, somando horas, né? Vocês percebem que a gente já está somando horas, né? Carga horária, vai contar, né? E também o que vai somar também, né? Que vai ser muito importante para a formação de vocês, é a participação dos alunos como representantes, como clientes, como assistência em constelações TSFI, de preferência, né? Em constelações TSFI, principalmente, tá? Porque uma das melhores maneiras da gente conhecer o trabalho é estar presente, participando deste tipo de atividade, deste tipo de técnica, deste tipo de metodologia. Por quê? Porque quanto mais você assiste, quanto mais você participa, mais você compreende, porque é compreensão, não é entendimento intelectual, né? Mais você tem compreensão do que é isso, do que significa isso.
do que significa a TSFI, do que significa essa metodologia, como ela se processa. Você sente em você, né? E vê como que um constelador TSFI trabalha. É uma referência. Então, é super, super, hiper importante participar de constelações dos professores, dos monitores, de pessoas que você não conhece da TSFI, inclusive novas, para você ver várias maneiras de constelar, várias maneiras de trabalhar, porque cada um tem a sua especificidade, né? Bom, este curso que a gente está abrindo, ele é para pessoas interessadas, né, no estado de São Paulo. Assim, a gente está abrindo, é uma abertura para o estado de São Paulo e para Campinas também, né? Campinas está perto do aeroporto de Viracopos, é um lugar de fácil acesso, né? É, aeroporto internacional, inclusive, né? Então, é um aeroporto muito movimentado, né? A gente tem condições de receber pessoas de vários lugares mesmo, aqui em Campinas. E a abertura desse trabalho agora é para o estado de São Paulo, Campinas, especificamente a cidade de Campinas, tá? Nós estamos aqui de braço aberto para receber vocês, né? E, e assim, o que eu gostaria de dizer para vocês é que existem, né? Assim, para vocês terem ideia de como a TSFI, ao longo, né, desses 20 anos, porque a TSFI já está fazendo aniversário de 20 anos, né? Se a Lê chegou no Brasil em 2004, né? A gente tem turma já desde 2004, quer dizer que a gente tem uma história já de 20 anos. Então, assim, então, os lugares, né, aonde a TSFI no Brasil expandiu, né, porque ela começou lá em São Vicente, como eu contei para vocês, veio para Campinas, né, e se expandiu. E aí foi se expandir. Então, o que aconteceu? Tivemos turma em São Vicente e depois de alguns anos tivemos turma na Baixada Santista também, né? Que também foi em São Vicente, tá? Então tivemos duas turmas lá. Depois Campinas. Campinas nós temos já muitas turmas, né? A cidade de Campinas. Expandiu agora para São Paulo. Então já é a segunda turma em São Paulo. Nós já temos duas turmas em São Paulo, na cidade de São Paulo, né? Estou falando, né? Cidade de São Paulo. Aí teve a expansão, depois de Campinas, em determinado ponto aí do processo do movimento da TSFI, teve uma expansão para Salvador. Então, em Salvador nós temos muitas turmas, porque Salvador está conosco desde de Campinas, lá dos primórdios, do começo, né? Desde que a gente começou com a TSFI no Brasil, tá? Então, Salvador, assim, é um ponto enorme de constelações da TSFI no Brasil. Bom, depois a gente foi caminhando para Goiânia, né? Goiânia no estado de Goiás, tá? E dentro do estado de Goiás estamos caminhando também para Rio Verde, a cidade de Rio Verde. Nós queremos chegar lá, nós não chegamos ainda, mas é um lugar também, um ponto de muito movimento da TSFI e as pessoas estão pedindo muito esse curso lá, tá? Mas nós temos efetivamente, assim, acontecendo agora, Goiânia, no estado de Goiás, tá? No estado de Goiás também, que é o Distrito Federal, mas está dentro do território do estado de Goiás, nós temos Brasília. Nós já tivemos uma turma em Brasília, né? E as pessoas de Brasília estão buscando muito ter uma segunda turma em Brasília, tá? Então a gente está assim bem disposto mesmo a caminhar, né? Nessa direção. No estado da Bahia, eu acabei não falando, tem Salvador e tem Feira de Santana também, tem um formador lá, né? O Renan. Então tem também, né? Na Bahia é legal falar, né? É legal falar das pessoas. Por exemplo, São Vicente, Baixada Santista, tem a Irene, né?
tem monitoras lá com ela, tá? São Paulo, a cidade de São Paulo, tem Irene também e Gisele, né? Em Salvador tem Claudina, né? Tem Claudina e tem monitores lá com ela também, trabalhando. André também, André, que é o marido dela, trabalha muito potentemente, fortemente lá na Bahia com ela. E lá em Feira de Santana tem Renan, né? Também, que está nesse processo também de formação lá. E no estado de Goiás, eu estou trabalhando, né, dando formação lá, tem monitores lá, muitas monitores. Flávia já esteve comigo lá, né? Em Campinas, né, eu comecei junto com a Irene, agora estou muito mais, estava muito mais eu, né, sendo a professora, e agora vai ter nossas professoras queridas, formadoras de Campinas, que são Flávia e Adriana, né, que estão, assim, fortes e potentes, né, para trabalhar com esse processo em Campinas, por agora, né? Campinas, claro que vai expandir para outros lugares, tá? Então, dentro do estado de Goiás, que eu estava falando de Brasília, né? Brasília teve uma turma, agora estão pedindo para uma segunda turma lá. No estado do Mato Grosso, nós começamos a entrar com a TSFI em Rondonópolis. E o objetivo é ter uma formação em Rondonópolis, né? Que o estado de Mato Grosso, assim, é maravilhoso, né? O Brasil tem muitos lugares lindos, maravilhosos para a gente crescer, né? E então, assim, no Brasil a gente está com esse quadro, mas é muita gente, é bastante gente. Então, vocês podem, se quiserem viajar pelo Brasil afora, conhecer vários consteladores, vocês podem fazer vários pontos aí do Brasil que a gente vai chegar lá, né? Bom, isso em termos de Brasil. No mundo, a gente tem a, turmas, né? De TSFI, claro, que a Alexandra que está conduzindo, né? O que eu vou falar são turmas que a Alexandra conduz e que já conduziu, tá? Então, tem na Suíça, na França, em Portugal, México, né? E o México teve uma turma até agora, mas com certeza as pessoas do México estão pedindo também turmas de TSFI no México, tá? Então, gente, basicamente é isso. O que é importante a gente saber também, para a gente conhecer mais? Vocês com certeza ficaram interessados, né? Quem ficou interessado, né? Porque é uma coisa muito bonita, né? É um movimento maravilhoso. E se vocês puderem até buscar depoimentos de alunos, de ex-alunos, de pessoas que já fizeram, é bem legal. A gente tem alguns depoimentos que depois a gente pode incluir em alguns canais aí da TSFI que vocês podem tomar contato, né? Mas você que ficou super interessado, assim, vocês, né, estão aí animados. Então, para conhecer mais, primeiro tem a sugestão de 2 livros que são da Alexandra, que a Alexandra escreveu. Um se chama, é bem de bastante tempo atrás, mas é bem legal, que é A Criança Ferida, a Criança que Fere. É um livro fantástico da Alexandra, que está traduzido para várias línguas. É bem interessante, porque como ele é mais antigo, deu tempo de ir traduzindo, né? Tem um segundo livro que é o Retorno ao Centro de Mim Mesmo, que é da Alexandra e também fala muito da TSFI, com profundidade de todas essas coisas que nós começamos assim, demos uma pinceladinha para falar, né? Tem bastante coisa lá. Bom, os livros. Agora, tem é, a, na descrição do vídeo, né? Tem o link de contato para conhecer melhor também. Então, tem um link de contato, tem o link também do nosso site, porque nós temos site. E nós estamos também tendo o Instagram, né? O Instagram que está também transmitindo muitas coisas da TSFI.
Tem o Instagram da Alexandra Caymmi. Você pode entrar no Instagram da Alexandra Caymmi, que é fácil, é só colocar o nome dela. Alexandra Caymmi, com YMMI, né? Então, e a gente está cada vez mais expandindo, né? E querendo receber vocês na nossa turma, né? Nós vamos ter uma turma maravilhosa agora para começar, né? Que começa, né, em agosto desse ano, né? Isso aqui em Campinas, mas tem outras aí pelo mundo afora começando também, mas só para dizer para vocês que está perto, está muito perto da gente poder começar um processo tão profundo, tão incrível de caminho dentro de nós mesmos e também de transformações internas e externas. Porque tudo que a gente trabalha internamente, a gente transforma externamente, a gente materializa, né? Então, eu convido vocês para esse caminho desse realismo mágico, artístico, que é a TSFI. Muito obrigada por me ouvir.